Fala torcedor, estamos de volta aqui depois da Copa do Mundo para fazer mais um vídeo para vocês. Um pouco da última rodada, um pouco da rodada que vai vir e um pouco de tudo que aconteceu aí nos times nesse meio tempo da Copa e um pouquinho de Copa do Mundo também. Fala torcedor! Sobre a Copa do Mundo, o que foi, Paz? Saudades, né? É uma Copa do Mundo que ficou aquela sensação que não foi uma Copa tão difícil, que era acessível para várias seleções terem chegado pelo menos até a final, né? Inclusive, por exemplo, a Alemanha foi uma decepção. Foi uma decepção. De cara, Espanha outra decepção de cara, Argentina decepção de cara. E a nossa seleção foi uma decepção aí nas quartas, né? Ficou pra Bélgica, mas também não ficou pra uma seleção ruim, né? Bater de frente com a França seria diferente de bater de frente com a Bélgica, né? A França é um pouco mais seleção, tanto é que foi campeã, não tem nem o que falar. Ela é mais fechado o grupo, né, cara? O treinador tá há muito tempo lá, então já conhece os jogadores, tudo bastante tempo, né? Treinador mais um pra lista, né? Dos que ganharam jogando e treinando. E Croácia, grande destaque, eu acho. De massa da Croácia, acho que ninguém, no começo da Copa, ninguém apontava como favorito. Nem a chegada às finais, né? E chegou na final. Depois de 1.555 prorrogações, né? Os caras se arrebentaram em campo e chegaram à final, cara. Fiquei com um pouco de dó, na verdade. Mesmo sendo, acho que, de todos ao meu redor, assim, eu acho que eu sou mais crítico com o Neymar, que eu não gosto dele. E ainda assim, eu fiquei triste com o resultado da Copa pra ele, porque por mais eu não gostar dele, é muito triste que ele virou tipo uma piada mundial, assim, né, cara? Ele é o principal jogador nosso e sair da Copa assim é meio triste. Eu queria que fosse melhor, né? E tanto que tá contra o Neymar, pegando um outro exemplo, é o Messi também, né, cara? Porque o cara é o melhor jogador da Argentina, 5 vezes campeão, né? Melhor jogador do mundo e talvez encerre a carreira sem um título relevante, assim, com a Argentina. É triste. E agora o Cristiano Ronaldo mostrou que é um puta jogador, né? Porque mesmo com Portugal contra a Espanha, que era uma das favoritas, ele foi lá, fez 3 gols. Os 3 gols. E ele saiu, apesar do Portugal não ter ido longe, ele saiu com a imagem boa da Copa. A seleção da Copa, isso aqui que tu achou? Eu achei uma seleção justa. Tem algumas questões, assim, por exemplo, de gosto pessoal e tal, né? Mas não tem como contestar o que foi colocado aqui. Por exemplo, não tem como tirar o Modric. Não. Tá na seleção, impossível tirar o cara. Melhor jogador da Copa, né? Melhor jogador da Copa. Não tem como tirar o Mbappé, né? Por mais que eu zoe, né? Que nos 3 jogos que eu falei mal, ele foi lá e fez gol. Né? Mas também não tem como tirar, não vai colocar quem no lugar do cara, né? A seleção dele foi campeã, ele foi um dos responsáveis, ajudou a ser campeão. Não tem como tirar o Cristiano Ronaldo, como a gente acabou de falar. E o Kane foi o artilheiro. Eu até zoei que o Kane é parecido com o Henrique Dourado na Copa, né? Inclusive, aí quase ficamos discutindo tempos e tempos isso. Mas também não tem como discutir, como que tu vai colocar quem no lugar do Kane, né? Talvez o Lukaku, mas ali a Bélgica meio que não foi, o Lukaku também não foi mais. Teria o Hazard, talvez, mas não tem como tirar o Modric pra colocar o Hazard, né? Nem tirar o De Bruyne pra colocar o Hazard. Eu acho que, eu não sei, assim, a seleção é uma seleção ofensiva, né? Não tem nenhum volante, assim. Tipo o Kanté da França jogou fino da bola na Copa. O Pogba também, né? Fazendo gol no final, ali importante. O Courtois poderia ser qualquer um dos 2 goleiros que estavam na final, né? O da Croácia ou o da França, que jogaram muito bem. Principalmente o da França, né? O Loris. Meu Deus. E o da Croácia pegou pênalti, acho que nas outras... Nas fases já, né? Ele igualou com o recorde, né? Mais pegador de pênalti. Então acho que ele merecia talvez mais, assim. Mas em geral, cara, eu achei massa a seleção. Eu treinaria de boa esse time. Encerrando a parte de Copa do Mundo, vamos falar de Brasileirão, né? Que é o nosso foco principal aqui. Os jogos voltam hoje. O primeiro jogo vai ser Ceará e Sport. A gente vai relembrar um pouco aí como é que foi essa pré-temporada, essa parada aí dos times e como que foi o último jogo, né? Que a gente não fez o vídeo do último jogo da rodada 12 de propósito pra gente poder contextualizar depois desse quase um mês aí de Copa do Mundo, né? O Sport empatou com o Grêmio em casa, conseguiu segurar o Grêmio, e o Ceará perdeu no Atlético Mineiro, né, lá no Mineirão. O Ceará nessa parada aí não fez muita coisa, acho que nem amistoso fez. Teve alguns jogadores que chegaram, alguns que saíram, eu particularmente não conheço muito esses jogadores, né? Eu também não conheço, trouxe um de fora e Eduardo Bloch do Goiás, mas particularmente não conheço. O Sport da mesma forma, saiu o Fabrício, Felipe Rodrigues, 2 jogadores, e chegou Jean, do Tubarão de Santa Catarina. Teve mais algumas negociações, assim, mas também não fez muito pré-temporada. Acho que só os times maiores, supostamente, acabaram fazendo, né? Próximo jogo, Vitória e Paraná, também quarta-feira, às 9 da noite já. Lembrando que o Vitória tomou, né, uma pseudo-goleadinha do São Paulo no último jogo, o Nenê fez um golaço. O Paraná conseguiu segurar o Cruzeiro, né?
Paraná que deu surpreendida, né? Ali nos últimos, né? Porque É, tava lá não. embaixo. E vamos continuar, né, Paraná? Liberou uns jogador ruim aí nessa parada aí, uns caras que não estavam rendendo, o Alemão, o Diego e o Neres. Aí o Vitória surpreendeu, né, cara? Trouxe, acho que 5 ou 6 jogadores. Argentina, Portugal, jogador internacional. Vamos ver o que vai sair, né? Vamos ver o que dá pra esperar desse Vitória aí, né? O Vitória, não sei de onde que tem tanto dinheiro assim, mas... Pois é, Newton não foi embora, por exemplo, né? É. Então ele manteve uma certa parte do elenco ali e trouxe uns caras, não sei se aí a torcida talvez conheça, mas os caras que chegaram foram o Juan Renato, foi o Eric, Marcelo Meli talvez, Marcelo Benítez e o Bruno Gomes. Aguardar aí pra ver se tem estreia nessa quarta-feira. Próximo jogo das 9h45, o primeiro das 9h45, ao qual eu assistirei, é claro. São Paulo e Flamengo, pra mim o melhor jogo da rodada. Pra mim também, que eu gosto muito do time do Flamengo. O líder Flamengo contra o terceiro colocado São Paulo, né? Um dos times que pode chegar ali perto do Flamengo. É, lembrando que na última rodada o Flamengo empatou com o Palmeiras num jogão de bola. Feio desse time. Feio desse time. E o São Paulo, como a gente já comentou, ganhou 3x0 do Vitória, né? O Flamengo tem mudança? Flamengo saiu o Vinícius Júnior, que a gente já esperava, né? Já sabia. E o Felipe Viseu. Daí fora dessa saiu só o volante Jonas, que acho que não faz muita falta. E chegou o tal de Fernando Uribe do Toluca. De São Paulo só o Peterson embora, do nada, né? Não tinha negociação nenhuma no nome dele. E chegou o Rojas, o João Rojas e o Bruno Pérez, um da Argentina e um veio da Itália, né? Vamos ver, segundo o que eu vi nos sites aí ontem, o João Rojas já é pra estrear, né? E saiu o Valdívia, né? Que quase nem veio e já foi. É. E aquele que jogaram no Atlético Paranaense, o Guilherme também. Então o Aguirre ficou sem Vamos ver se ele dá conta, né? ponta ali na direita. Eram dois bons jogadores, né? Eram bons jogadores. Pelos que dizem nas notícias aí, dizem que é bom. Vamos ver. O Flamengo, fico triste com a saída do Vinícius Júnior, né? Mas vamos ver o que faz com o Paquetá ali. Tomara que ele destrua lá no Real, né? Mais um jogo da quarta-feira, 9h45, Corinthians e Botafogo. Lembrando, né, que o Corinthians perdeu pro Bahia. O Botafogo ganhou do Atlético Paranaense por 2x0. E o Corinthians, destroçou inteiro agora? Agora lascou, né? Já tava... Parece que tava ruim, daí piorou. Agora parece que piorou de novo. O técnico foi embora pra começar, né? Daí não, os Marlos vai ficar igual. Não ficou igual. Acho que de 5 jogos ganhou 2, 1, não sei. E agora foi o melhor jogador pra mim, que era o Balbuena, né? Que era o centro do time. Foi embora mais alguns aqui. Quem foi? Sid Clay foi embora. O Maicon. O Michael e o grande Casinho, né? Casinho. Agora desmontou o ataque corintiano. Chegou 2, né? Chegou o tal do Jonatas ali e o Danilo Avelar. Mas, né? Ganhamos, reconstruiu um time na metade do campeonato. Nenhuma estrela, assim. Complicou pro Osmar Loss. Já tava difícil pra ele, agora vai piorar. Agora ele vai ter que mostrar que é bom. Fora as questões, né, de diretoria, e os caras viram que foi roubado lá a votação do presidente, tá em negociação pra investigação, e dívida do Corinthians, e é triste, cara, porque a gente já sabe. Eu, como São Paulino, sei que por causa de diretoria São Paulo quase caiu, e tu, como Colorado, sabe que por causa de diretoria, né, foi triste. E quebrou o time. Então é bem complicado. A gente não torce pra essas coisas, que a gente falou, cara, a gente pode até não gostar tanto do time e tudo mais, às vezes de um time, de um jogador, de outra coisa, mas falando sobre o esporte, cara, é muito triste quando a questão política e diretoria destrói Porque o Corinthians, pelo número de torcida que tem, sim, era pra ser um Barcelona, assim, do Brasil. E o Real Madrid, no caso, seria o Flamengo, né? Sim, exatamente. Segunda maior torcida, né? Investimento e tudo mais, e time destroçado, assim, é triste, cara. É bem triste. E o Botafogo perdeu o técnico, né? O bombado Valentim, e o Leandro Carvalho atacante. Chegou o técnico Marcos Paquetá. Talvez tio do Paquetá do Flamengo, né? Paquetá do Flamengo. O Valentim, ele quis ir pra Copa antes de nós, né? Já foi lá por Oriente Médio, conheceu o Catar, as coisas pra ficar por lá, né? E o Botafogo, patrocinado pelo Felipe Neto, vai bem. Próximo jogão de hoje também, Grêmio e Atlético Mineiro. Na última rodada, né, o Grêmio empatou com o Sport e o Atlético Mineiro ganhou do Ceará, né? Nessa parada aí teve algumas trocas e tudo mais, né? Por exemplo, o Roger Guedes do Atlético foi embora, cara, um dos astros do campeonato, né? Triste, né? E mais algumas outras mudanças. No Grêmio, o que deu aí? O que rolou? No Grêmio saiu o Arthur, né? O Barcelona quis que ele fosse logo. E chegou o Marinho. Di Marinho tá aí de novo. Será que o Marinho vai ter a mesma ascensão que ele teve, cara? Tomara que não, né? Mas
Eu achava ele um puto de um jogador. Também, ele levou o time das costas, né? Levou o time das Todo mundo costas. sabe disso naquela época. E se o Grêmio, não sei como é que o Renato vai armar esse time aí, né? Mas estava vendo algumas coisas. Se ele chega de tirar o Ramiro da função lá do ataque e colocar o Ramiro no lugar do Arthur e botar o Di Marinho lá, cara, que cano. Imagina Everton no lado e Di Marinho no outro. E André Balada no meio. Só falta o André Balada começar a jogada aí. Tomara que não dê certo. No Atlético Mineiro, né? Saiu uns caras aí, Iago e Giovani. Pegou bastante gente, ó. Chegou Yimi Xará, acho que é assim, que é do Júnior Barranquilla, da Colômbia. Denilson, do Vitória. Terran, do Danúbio, do Uruguai. José Wellison e Edinho, do Fortaleza. O José Wellison é do Vitória. O Xará acho que é a mais badalada contratação aí, e o Atlético, como a gente falou em outros vídeos ainda, que ele tem essa mania de pegar esses jogadores de fora aí que a gente não conhece tanto e fazer chover aqui, né? Tipo Otero e esses caras aí, né? Casares. Próximo jogo, primeiro da quinta-feira, Cruzeiro e América Mineiro, né? Clássico mineiro. Clássico Mineiro. Os dois times vêm de empate, né? O América empatou com a Chape. E o Cruzeiro com o Paraná. O América Mineiro, eu fiquei triste com a saída aí, perdeu o técnico Ederson Moreira. Que a gente até agora tá discutindo aqui se foi vendido, se foi contratado, se foi demitido, se foi... Porque ele vinha muito tempo no América e o América, apesar de estar meio mal no campeonato, tinha um futebol legal assim de assistir. Foi pro Bahia, né? Vamos ver o que acontece com o Bahia aí, né? Se dá uma melhorada ou não. O Cruzeiro, quem chegou? Ninguém. Quem chegou no Cruzeiro? Ninguém. Quem saiu foi o Digão, zagueiro. O Arthur, Zagueiro. também. E o Vitor Luiz, que é o lateral esquerdo, né? Foram as saídas aí do Cruzeiro. O Sobis ficou, a Arrascaeta ficou, os caras ficaram. O Cruzeiro sofre bastante com lesão, né? Tem mais uma chegada no Cruzeiro que foi o atacante Barcos, né? Então, É verdade, essa semana chegou o Barco, exatamente. O pirata que não gostava de ser chamado de pirata, mas ficou pirata, né? Não sei se tu viu a explicação dele. Não. Porque lá na Argentina, pirata significa, tipo, o cara que trai bastante a mulher, que é bem bagaceiro, assim, um cara da noitada, tá ligado? E barco, né? Barco significa, tipo, é um sinônimo e tal, pra navio, pra essas coisas, por isso de pirata, entendeu? Por causa do sobrenome que acabou vindo, só que o pirata em si ele não gostava. Depois ele aprendeu a gostar por causa do outro significado, mas ele não gostava de ser chamado, porque é muito caseiro, não sai de casa pra nada e tal. Olha, tio. Mas o jogo da quinta-feira, clássico carioca. Vasco e Fluminense. O Vasco vem de uma derrota, né? Pro Internacional. E o Fluminense vem de uma derrota pro Santos, né? Acho que o Flu ali sofreu mais, né? Só a saída do Abelão já dá uma tristeza, né, cara? Dá uma tristeza, cara, porque ele vinha carregando aquele time ali. Ele vinha se mantendo como o único técnico da antiga geração que conseguia fazer um bom trabalho. Inclusive o time passou por várias supostas reformulações que a diretoria insistiu em fazer e ele teve que controlar tudo isso, né? Além do Abel saiu o Nathan Ribeiro e o Luan Pérez, né? Saíram dois zagueiros. Chegou o Marcelo Oliveira, o Digão, que a gente falou que saiu do Cruzeiro, chegou no Fluminense. E o Luciano, que era do Panathinaikos da Grécia, eu não lembro qual dos Lucianos é esse. Não lembro também. O Vasco, saiu o Bruno Paulista e o Paulinho, que a gente já sabia, né? E chegou o John Lennon, lateral direito. Será que vai querer desbancar o Pikachu? Difícil, né? Só se ele mudar o Pikachu pra meia. Penúltimo jogo da rodada, qual eu pretendo assistir, Santos e Palmeiras, clássico paulista, né? O Palmeiras ali tentando se manter e o Santos tentando aparecer no campeonato, né? Eu não vou assistir esse jogo, vou assistir só o primeiro tempo. Tem o jogo do Inter, né? Mas o Santos vem numa vitória contra o Fluminense, não foi muito convincente, né? Mas foi uma vitória. E o Palmeiras, como a gente já falou, vem de um empate. O Palmeiras que teve alguns jogadores importantes vendidos. Bem importantes, né? Então vamos ver. Como a gente falou do Atlético Mineiro, por exemplo, o Roger Guedes foi, que inclusive era do Palmeiras. Agora dessa vez foi o Keno, foi o Tietê, Fernando, João Pedro e Daniel Fusato. E talvez o Aldo. Então pro torcedor palmeirense, infelizmente, não sei como é que vai ficar aí, né? O melhor elenco aí já tá dando uma quebrada, né? Vamos ver se o Lucas Lima aparece, né? Se ele chega. Chegou o Gustavo Scarpa, né? Acho que agora acabou o embrólio deles lá, ele vai voltar. O Santos não saiu ninguém e chegou o Brian Ruiz e também pode chegar o Sanchez. É aquela coisa, né? Tomara que o Brian Ruiz chegue, né? Só contratar não resolve, né, cara? O cara tem que chegar e fazer a diferença. Eu sempre vou usar, tudo bem que é o time que eu torço, cara, mas eu sempre dou exemplo, cara, nesse ano do Nenê, velho. Ele veio do Vasco, eu pensei, puta merda, cara. Tudo bem que ele era um dos melhores jogadores do Vasco, eu pensei, o que esse cara vai fazer agora, né? O São Paulo tava, meu Deus do céu. E o cara veio e resolveu, né? Esse é o cara que chega no time, né? Porque além do cara jogar, eu tava vendo, eu acompanho o São Paulo TV, por exemplo, o cara que faz os anúncios de quem chega e quem sai é ele.
O cara que faz os anúncios dos treinos é ele. O cara que carrega ali a equipe na questão da concentração das coisas é ele. Tipo, isso é um cara que entra no time de verdade, né? Não é um cara que vem contratado e... tô aqui só pra chutar a bola e tudo mais, né, cara? Eu acho que foi isso que faltou na seleção. Vou concordar um pouco com o Neto aqui, mas faltou um pouco disso. O cara pegar a seleção assim e falar, vamos caralho, né? Vamos pra frente, vamos fazer alguma coisa, cara. Faltou uma liderança. Último jogo da rodada, Atlético Paranaense e Internacional. Esse jogo que eu vou ter que assistir em casa, porque o Atlético Paranaense, filho do mar, vai bloquear a torcida adversária no estádio dele. Isso que pelo menos, né, eles não bloquearam a transmissão, né, que eles estão acostumados a fazer isso também. O Atlético parece que vem de uma derrota e uma destroçada do time. Lembrando, pessoal, que a gente está falando aqui dos dados que a gente tem atualizados supostamente. Pode ter jogador que chegou e a gente acabou não conseguindo acompanhar, né, e algumas outras mudanças aí. Então, não fiquem bravos com a gente se chegou alguém ou saiu alguém que a gente não falou, porque a gente não teve acesso à informação para esse vídeo, tá? Então o Atlético saiu o Pavês, saiu o Ribamar, saiu o Caio, saiu o Ederson, saiu o Gustavo Cascardo, saiu o Fernando Diniz, que era o técnico, né? E finalmente, né, conseguiram aí na virada da Copa trocar o técnico do Atlético Paranaense. E chegou o Marcelo Cirino de novo e o Bruno Nazário, que veio do Guarani. Foi bastante gente que saiu e um pouquinho de gente que chegou. Como vai ficar o Atlético Paranaense, ninguém sabe. Tomara que fique bem acomodado na segunda divisão. Por quê? Porque não deixa as torcidas irem lá assistir os jogos, né? E o teu Inter, como é que ficou? O meu Inter ganhou do Vasco na última rodada, né? De 3-1, foi um placar legal. E pra essa Copa aí, eu diria que o Inter até teve muito azar, assim, porque muitos jogadores se machucou nessa parada da Copa, a gente achou que ia recuperar e os caras se machucaram. Quem chegou no Inter foi o Martin Sarrafiori, que é uma promessa que já estava contratado desde o início do ano, mas só podia vir agora na metade do ano pro Inter. E o Jonathan Alves, atacante, que estava no Barcelona de Guayaquil, e também o Emerson Santos, zagueiro do Palmeiras. Eu acho que, assim, fazendo um resumão agora de todas essas saídas e entradas aí, eu acho que é o seguinte, cara, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians e Fluminense talvez são os times que mais vão sofrer com reformulação. O São Paulo até, com a Aguirre, fazia pouco tempo que ele tinha chego, né? Então essa parada aí talvez tenha sido uma boa pro São Paulo, assim, acho que o São Paulo já estava numa crescente no campeonato e agora com essa parada aí, se der tudo certo, ainda pode inclusive os jogadores que vieram foi o pedido dele, né? Então o técnico já estava com o time mais ou menos aqui, então a expectativa, claro que isso é só especulação e expectativa, né? Mas é uma coisa que dá a se pensar, né? E o Flamengo, tipo, perdeu a joia do time, né, cara? Perdeu. 2, quase. Então, esse atacante que veio ali, até a gente não falou, porque não estava aqui, a gente foi trollado pelo Globo Esporte, mas chegou o Vitinho para substituir o Vinícius Júnior. Eu acho que não está no mesmo nível, né? Acho que está bem abaixo do Vinícius Júnior. E como a gente fez um resumão aqui das duas rodadas ao mesmo tempo, né, um vídeo diferenciado, aí a gente só vai falar da expectativa, né? Isso. Das expectativas que nós temos. Vou falar aqui da primeira expectativa que nós temos, que é o jogo que eu vou assistir hoje à noite, degustando um delicioso jantar. Flamengo e São Paulo, jogo de praticamente de líderes ali, né? Flamengo com 27, o São Paulo com 23. Se o São Paulo chegar a ganhar, cola no Flamengo com 26. Acho que esse é o confronto principal assim da noite, porque é os dois times lá em cima, os dois times top do campeonato. A rodada vai voltar moendo já, né, cara? Com os times ali. Segundo jogo, Grêmio e Atlético Mineiro. Esse jogo pra mim entrou por causa das posições deles, que estão lá em cima, são dois times grandes, mas o Atlético Mineiro é uma China do Grêmio, então acho que o Grêmio vai levar essa. Tanto o São Paulo quanto o Atlético Mineiro, se o Atlético ganhar também, e o São Paulo ganhar do Flamengo, cola, com os dois colados ali a um ponto do Flamengo, né? Então é um jogo bem importante, e o Grêmio, se ganhar, cola no Atlético e nesses outros de cima, né? Também. É um jogo muito importante no campeonato. E a última expectativa que nós temos é o clássico paulista, né? Santos e Palmeiras. O Santos, que não foi ninguém, né? Que a gente brincou aqui, que saiu e não chegou, mas chegou na verdade alguns. E o Palmeiras que deu uma certa destroçada, né? Vamos ver como é que é esse time aí, né? O Santos manteve o Jair Ventura. O clássico pode dar uma alavancada no time, né? Tomara que ganhe. Só pra fazer um ganchinho aqui, Paz, qual que você acha que é melhor, assim, o Jair Ventura ou o Roger Machado? Eu acho que é uma disputa difícil, assim, porque eu acho que não tem nenhum já consolidado, isso aí. Nenhum título, nenhum dos dois teve um título ainda convincente, assim, que pudesse, talvez, distanciar mais, assim. Mas eu acho que o Roger Machado já mostrou trabalhos mais consistentes. consistentes. Então, o vídeo de hoje é esse.
falem com a gente aí, fala torcedor, aguardem mais novidades. Estamos tentando ficar diferentes aí pra vocês, mudando algumas coisas e tal. Então, acompanhem os vídeos, socializem com a gente aqui, ó, WhatsApp bombando aqui e fala torcedor.